Olá, gente, tudo bom? How are you? I hope you're having a good time, and I hope all these classes we've been teaching here have been helping you tremendously in the pursuit of your dreams, ok? E nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos fazer uma outra questão sobre a ESAF. Banca ESAF, que também está bem presente aí nos concursos. Para quem ainda não sabe, eu faço um outro canal que eu passei a assumir essa função aqui no Aprova, que é o Aprova News. Então toda segunda-feira eu apareço lá no canal Aprova News, falando para vocês de todos os concursos públicos importantes do país, tá? E dando informações sobre exigências, remuneração, esse tipo de coisa, sobre os certames, quais são as bancas, esse tipo de coisa. É bem legal dar uma conferidinha, quem ainda não conhece o canal do Aprova News, tá? E de lá eu falo também de outras coisas importantes, enfim, é bem legal. Nós vamos hoje dar uma olhadinha, resolver uma questãozinha da ESAF, da Escola de Administração Fazendária, certo? Que é a nossa ESAF, e o cargo é para isso, né? É para especialista em políticas públicas e gestão governamental, por isso aquela sigla gigantesca lá em cima, do Ministério da Fazenda, certo? Então olha só, concurso para nível superior completo, e tá aqui o nosso textozinho, que é um texto relativamente grande, com termos técnicos desse vocabulário de imigração, termos técnicos da área do direito. Esse é um texto muito legal para quem vai prestar concurso e precisa dominar um pouquinho desse vocabulário na esfera do direito, tá? No escopo do direito. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz assim: Why some state immigration laws are welcoming, but others are downright hostile. Nossa senhora. Então ele diz assim, ó. Por que? Opa, cadê meu marcador de... Eu quero meu marcador com a cor bonita. Deixa eu pegar aqui, ó. Por que algumas leis... Daí eu sigo o macete da garota bonita, hein? Vou voltando. Ó, vamos lá? Por que algumas leis de imigração estatais, elas são bem receptivas, mas outras são extremamente hostis? É isso que ele quer saber. Então por que tem leis para imigração que são muito legais, enfim, né? Elas são receptivas, elas recebem bem os imigrantes, e outras não, são hostis. Leia o texto comigo, ele diz assim: Immigration policy reform has become a topic of almost daily national debate. Businesses, consumers, employers, labor unions, law enforcement officers, higher education officials, and not to mention immigrants themselves, all have something at stake in immigration policy reform. All of the recent discussion of immigration policy at the national level makes it easy to forget that significant changes have already been made in immigration policy at the state level, many of which will likely affect the policy discourse and the nature of any policy changes at the national level. Caraca, então o texto é sensacional. E antes de mais nada, eu quero trabalhar um pouquinho com isso daqui, tá? Que eu acho que se faz importante, e um pouquinho com relação a alguns vocabulários que eu vou falar daí durante a leitura do próprio texto, tudo bem? O que está destacado agora no teu texto, tá? Olha, isso aqui é bem bacana também, tá? Pronomes relativos, tá? É muito importante pronome relativo nas suas no seu texto. Mas vamos falar um pouquinho primeiro do themselves. Existe uma categoria de pronomes chamados pronomes reflexivos, tá bom? Pronomes reflexivos. E os pronomes reflexivos são esses carinhas aqui, ó. Myself, tá? Yourself, himself. Ou seja, eles têm essa partículazinha self, que geralmente dá uma denotação de algo que volta para nós mesmos, né? E aí aqui ele fica no plural, então ó, vai mudar um pouquinho, ó. Ele está terminando agora com VS, porque ele tem plural. Aliás, as palavras terminadas por F ou FE, como regra geral, vão fazer plural com VES. Por que eu digo como regra geral? Ah, porque possui algumas que não vão seguir esse padrão, tudo bem, mas não vem ao caso agora. Os pronomes reflexivos, como o próprio nome já sugere, eles têm essa função de fazer com que a ação retorne ao causador. Ou seja, sou eu fazer alguma coisa para outrem, né? Mas na verdade eu faço essa mesma ação para mim mesmo. Por exemplo, eu posso servir alguém, eu sirvo alguém, pego uma bandejinha, vou lá sirvo. Mas eu posso servir a mim mesmo. Então eu posso dizer, serve myself. É isso. A ideia do pronome reflexivo no primeiro momento é dar uma ideia de que a ação retorna ao causador dela. Por exemplo, eu posso maquiar alguém, né? Suponha que eu seja um maquiador profissional, maquiei. Mas eu posso me maquiar, né? Mulheres fazem muito isso. As mulheres se maquiam, né? Então tá bom. Então o que acontece? O pronome reflexivo não tem só essa função. Então é isso que eu quero trabalhar rapidinho com vocês, porque caiu no texto, certo? A primeira função do pronome reflexivo realmente é ação reflexiva, né? Então esse é o primeiro uso dele, tá bom? Ó, que lindo. E a ação reflexiva pode ser assim, ó. Ele queimou
a si mesmo. He burned himself. Opa, deixa eu escrever direitinho isso aqui. He burned himself. Veja, todo pronome reflexivo vai ter uma concordância com o sujeito dele. Então aqui o I só pode ser usado com myself. O you só pode ser com yourself. O he com himself. O she e o it. Ou seja, os pronomes reflexivos sempre só correspondem a um sujeito. Legal? A um sujeito. E aqui nessa frasezinha, he burned himself, ele queimou a si mesmo, ele se queimou, está dando a ideia muito clara de que é uma ação reflexiva. Mas um outro uso é uma ação enfática. Eu gosto muito desse uso da ação enfática. O que é uma ação enfática? É para dar ênfase. Quando eu digo assim, ó, ela mesma, she herself, sei lá, cleaned the house. Ela mesma limpou a casa. Esse pronomezinho aqui, agora ele vem do lado do sujeito para dar essa ideia de ênfase. Olha que bacana que é isso, tá? Então é o mesmo que dizer, ela limpou a casa. No caso dos pronomes reflexivos de ação enfática, tá? Para expressar uma ênfase, eles podem ser retirados da frase que a frase continua correta. Veja só, se você disser ela limpou a casa, é a mesma coisa que dizer ela mesma limpou a casa. Então, esse cara só tem essa função de dar destaque. O último uso é o que a gente chama de uso idiomático. Idiomático, né? Aqui não necessariamente ação enfática, mas uma situação enfática, né? Vamos lá. O uso idiomático, ele vem geralmente acompanhado da preposição by, para dizer que alguém fez alguma coisa sozinho, alone, no inglês, sozinho. E aí o que eu digo? Ó, geralmente usado com a preposição by, tá? Eu terminei o projeto, I finished the project, ó que lindo, by myself. Nesta frase, a ideia de que eu fiz algo sozinho no sentido de sem ajuda, não que eu estava sozinho na casa, tá? E aí geralmente ele acompanha esse pronome e aí fica assim a tradução da frase. Eu terminei o projeto por conta própria, ou seja, sozinho, sem ajuda. Tá certo? O texto fez o uso desse pronome reflexivo que é muito importante e ele diz mais ou menos o seguinte, gente, ó, cuidado com a palavra policy. Policy vem da palavra política, beleza? Então vamos lá, ele diz assim, ó, a reforma da política imigratória se tornou um tópico para quase um debate nacional diário. Negócios, consumidores, empregados, labor unions, a gente vai traduzir como sendo, né, uniões do trabalho, a gente vai traduzir como sindicatos, tá? Sindicatos do trabalho. Law Enforcement Office. Gente, olha como é importante você não querer traduzir todas as palavrinhas do texto. Eu sempre faço isso. Eu sempre digo que tradução ao pé da letra não cabe. Você precisa relaxar um pouco e, tentar olhar mais o panorama aberto do texto, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Law Enforcement Officers, enforce, significa garantir alguma coisa, né? Garantir o cumprimento de alguma coisa. Então o que é um Law Enforcement Officer? É um oficial, alguém, que garante, né, força o cumprimento da lei, porque law é lei. Então veja, como é que eu vou traduzir isso ao pé da letra? Na verdade, quem que faz isso, gente? Ó, eu não preciso saber que enforcement significa forçar o cumprimento de algo. Quem são os law enforcement officers? Ué, são os policiais. Eu posso traduzir tudo isso aqui como policiais, de qualquer esfera, né? Pode ser um policial de uma guarda municipal, de um policial militar, de um policial civil. Essa é a função de todos eles, garantir o cumprimento da lei, certo? Então veja, eu traduzo bem simplesmente como policiais, não tem que complicar a tua vida no texto. Olha aqui, ó, Higher Education Officials. Gente, são pessoas responsáveis pela educação superior, pronto, né? E, para não deixar de mencionar, os imigrantes por si mesmos. Ou seja, os próprios imigrantes. A palavra themselves aqui tem essa função de próprios, tá? Para dar uma ideia de ênfase. Ótimo, né? Todos eles têm algo em jogo na reforma política da imigratória. All of the recent discussion, toda essa recente discussão da política de imigração em nível nacional, faz com que se torne fácil esquecer que mudanças significativas já foram feitas na política de imigração no nível estatal, no nível de estado, ó. Muitas das quais provavelmente, likely, afetarão a política, quer dizer, afetarão o discurso político e a natureza de qualquer mudança política no nível nacional.
É isso que ele está dizendo. Cuidado com a palavrinha likely, porque ela tem a tradução provável ou propenso. Embora ela nasça do verbo like, tá? Cuidado por quê? Porque todo mundo só quer associar a palavra like... Opa, cadê minha canetinha? A palavra like com o verbo gostar, né? Gente, na verdade a palavra like também significa como, no sentido comparativo descritivo. E aí eu posso dizer, I like my father. Esse exemplo é bem bom, ó. Eu posso dizer assim, ó. I like my father. Que significa eu gosto do meu pai. Mas eu posso dizer I am like my father. Que é uma mensagem bem diferente. Olha a primeira, tá? Vamos traduzir a primeira e a segunda para você? Deixa eu pegar meu realce aqui. Olha lá, olha, ele diz assim, ó. Eu gosto do meu pai. É isso que essa frase diz. A de baixo está dizendo, eu sou como meu pai. Esse aqui é um como no sentido comparativo descritivo. Que gerou a palavra likely, que significa propenso a. O texto continua dizendo assim, ó. As the nation... Cara, cuidado com esse as, tá? Cuidado com as toda vez que aparecer. A palavrinha as, ela tá reinando nos concursos. Por quê? Porque ela tem várias traduções. As pode ser... Vamos anotar? Não vamos ter preguiça não. Vamos anotar? Olha só. O as, ele pode ser o seguinte. Vamos lá. As pode ser já que. Olha isso. Ele pode ser porque. Ele pode ser como. Exatamente. Ele pode ser assim que. Ele pode ser a palavra enquanto. Ele pode ser à medida que. E ele pode ser a palavra quando. Entre outras. Acredita? Tudo num único aszinho, ou seja, a frase vai ficar feia, mas eu vou falar mesmo assim, aprenda a usar o as. Aprenda a usar o as, porque o as vai cair na prova, tá bom? E ele diz assim, ó, as the nation considers how to move forward with immigration policy reform, we should first understand how we got to this point. What has shaped immigration policy changes at the state level in the last decade? Using an analysis of all 50 states, James Monaghan, a political scientist at the University of Georgia, finds that immigration policy is affected most by legislative professionalism, electoral ideology, state wealth, and change in the foreign-born population. Nossa senhora, cara, como esse texto está valendo a pena, é muito vocabulário novo, hein? Então vamos lá. Ele diz... deixa eu só ler a frase para ver qual é esse agora, né? As the nation considers how to move forward with immigration... Tá, então, à medida que a nação considera como mover adiante com a reforma da política imigratória, nós devemos primeiramente entender como nós chegamos a este ponto. O que moldou, isso aqui é present perfect, que eu falo nos encontros que eu não posso traduzir ao pé da letra. O que moldou, né? Porque shape é a palavra forma. E a palavra shape foi usada como verbo aqui. Shape, então, é dar forma. Dar forma a alguma coisa eu vou traduzir como moldar. O que moldou as mudanças da política imigratória no nível estatal na última década? Usando uma análise de todos os 50 estados, James Monaghan, um cientista político da Universidade de Georgia, descobre que a política de imigração é afetada na sua maior parte por profissionalismo legislativo, ideologia eleitoral, riqueza do Estado e mudança na população que nasceu no estrangeiro. Foreign born significa população estrangeira, ou seja, quem nasceu no estrangeiro é estrangeiro, tá certo? Ele termina o texto dizendo assim, ó, tá? Deixa eu ver se ele termina mesmo. Não, tem mais um trechinho, é que foi cortado aqui, ó, esse símbolo indica que foi cortado o meio do texto, tá? Então não tem problema. Specifically, the more professional a legislature is, the more likely they are to enact welcoming laws towards immigrants, which Monaghan suggests is likely because career politicians in these legislatures are more concerned with their future electoral prospects than those in less professional legislatures. Olha o que ele está dizendo aqui. Especificamente, bom, the more. Esse the more é o que a gente chama no inglês de grau comparativo gradual. Grau comparativo gradual é como a gente fala assim no português, por exemplo. Quanto mais estudo, mais aprendo. Ou quanto mais sei, mais percebo que nada sei. Essa é bem filosófica, né? É isso. Quanto mais, sei lá, faço dieta, mais emagreço. Mas não precisa ser só mais, pode ser quanto mais, menos, tá bom? Então veja, isso aqui está sendo usado no texto. Por isso que foi fácil de eu identificar. Quando eu já li o the more, eu já sabia que tinha que ter um outro parecido. Então ele diz assim,
Especificamente, quanto mais profissional uma legislatura é, mais propensa elas são de promulgar leis que recebam bem com relação aos imigrantes, ou seja, leis que beneficiam os imigrantes. O que o Monaghan sugere é propenso porque ele fala: políticos de carreira, career politicians, nessas legislaturas, são mais preocupados com os seus prospectos de futuro eleitoral do que aqueles que estão em legislaturas menos profissionais. Ou seja, a galera que está ali preocupado com o próximo mandato e tal, quer mais é tratar bem todo mundo por questões eleitorais, certo? Então é isso aí, consegue se promover, se promulgar. Olha a palavra enact, gente. Promulgar uma lei, tá? Que sejam favoráveis, ou seja, eu estou falando aqui, estou te mostrando e eu não mostrei no texto, né? Vamos lá, ó, enact, agora sim, você está olhando, que vergonha, eu aqui falando e você me vendo, tudo bem. Enact é o verbo promulgar, então é o verbo, uma palavra em língua inglesa da área técnica jurídica, tá bom? Aí ele diz assim, ó, para terminar o texto, agora a gente vai terminar mesmo, tá? Tá vendo? Já vem a questãozinha, aguenta aí. These results are quite interesting as they suggest that immigration policy is a function of the professional nature of a state's legislature, public opinion in the state, overall state economic conditions, and the state demographics. Monaghan's results offer a clear picture of how states have chosen to make changes to immigration policy over the last decade in the face of federal inaction. Caraca, hein? Olha o que ele fala. Esses resultados, cadê minha canetinha? Esses resultados são bastante interessantes, já que, olha o meu as que eu te falei que cai, já que, tá a tradução dele ali, tá? Então esses resultados são muito interessantes, já que eles sugerem que a política de imigração é uma função da natureza profissional da legislatura do Estado. E que mais ele fala? Da opinião pública no Estado, overall state economic conditions, condições econômicas do Estado de maneira geral, e a demografia do Estado. Os resultados do Monaghan oferecem um cenário claro de como os Estados escolheram fazer mudanças na política de imigração durante, ao passar da última década, em face do que? Da inação federal. Ou seja, diante do fato de que a federação não faz nada. Então cada estado resolveu agir de maneira própria com relação a essas questões de imigração e houve evolução nessa questão política. Interessante, não? E aí ele diz assim na nossa questãozinha aqui do texto, olha lá, eu se fosse você faria o quê? Eu já marcaria assim, já pausaria meu texto aqui e tentaria resolver sozinho antes de eu dar a resposta para ver como você está. Faz isso. Dá uma pausa aí. Bom, vamos lá. Aqui diz assim na questão. In the text above, the author posits that... Opa, o que o autor ressalta? O que ele está apontando? Ele aponta que the federal government always has the last say on immigration laws, que seja, o governo federal sempre tem a última palavra nas leis de imigração. Ou o autor aponta que decisions taken at the state level should overrule federal legislation. Nossa senhora, decisões tomadas no nível estatal devem sobrepujar, ou seja, se sobrepor à legislação federal. Pelo amor de Deus, não precisa ir muito longe na questão legal para saber que nós temos uma carta magna chamada Constituição e com leis infraconstitucionais, ou seja, as leis infraconstitucionais que estão abaixo da nossa carta magna, a nossa principal lei, vamos dizer assim, precisam estar em conformidade com a mesma. Não, nenhuma lei estatal pode se sobrepor a uma lei federal. Não, aí não dá certo. Então, veja, esse item aqui está errado pela própria natureza dele, certo? Porque, afinal de contas, não acontece isso no Brasil, não acontece isso em outros lugares. Vamos para a próxima, então. Wealthier states, gente, wealthy vem da palavra rico, riqueza. Então, estados mais ricos são sempre mais lenientes, são sempre mais, enfim, permissivos com relação à imigração. Ele falou isso. Ou, vamos lá. State-level laws may impact the design of national immigration policy, ou seja, as leis de nível estatal podem impactar o desenho da política de imigração nacional.
Ou, interessante esse item, né? Quer dizer, algumas leis estatais, em nível de Estado, podem impactar o desenho, ou seja, né, de como está a política de imigração nacional. Ele fala no texto que, olha no finalzinho do texto, tem uma inação, ou seja, né, federal, ou seja, a federação não está muito se importando com isso, então os estados foram criando as políticas próprias. Eu gostei desse item, tá? Vamos mais uma? Ai, caramba! Sem querer apareceu a resposta. Vamos ali para a próxima, então, só para ver por que a letra E está errada. Verdade, a letra D já é correta. Olha o que ele diz aqui, ó. Immigration laws concern only immigrants themselves and their families. Ou seja, as leis de imigração, elas dizem respeito somente aos imigrantes, eles mesmos, né? Olha de novo o pronome reflexivo aqui. Então, somente aos próprios imigrantes e suas famílias. Gente, pelo amor de Deus, a lei de imigração deve levar em consideração questões das pessoas locais. Por favor, a gente está vivenciando isso no Brasil com a entrada de pessoas de outros países e como isso afeta a economia local e a possibilidade de atender essas pessoas, de prestar refúgio, que é muito importante, né? É esse tipo de coisa. Então veja, não diz respeito só quem vem de fora, também afeta a população local. Questão realmente correta ficou a letra D, mais um texto para você degustar ele novamente, tá? E ler novamente, como vários outros que a gente fez, fazia um tempinho já que a gente não tinha aqui textos com vocabulário tão voltado para a área do direito, a área jurídica. Tá aqui então mais um para você se degustar da nossa banca ESAF, que é uma banca bastante exigente, tá bom? Vejo você no nosso próximo programa e continuo aguardando as suas sugestões. E mais do que isso, as pessoas têm feito perguntas lá pelo próprio canal aqui do YouTube, né? Tem feito perguntas para nós com relação a outros detalhes da língua inglesa. Veja, você pode a qualquer momento entrar em contato direto comigo pelas minhas redes sociais, me acha lá, Renato Baggio no Facebook. Você vai ver que eu tenho página, perfil e tem uma página da minha escola de inglês também, né? Que é a Baggio Idiomas. Não tem problema por qualquer uma delas que você entrar em contato comigo, daí a gente consegue estreitar um pouquinho essa relação e a pergunta vem direto para mim, tá bom? Eu tô aqui para servi-los e para ajudá-los dentro do possível, tá bom? I see you in the next one. Eu vejo vocês no nosso próximo. Bye!